Bom dia a todos. Bem-vindos aí a mais um CAT em sua casa. Começaremos dentro de alguns minutos. Estou vendo aqui que já tem bastante gente se conectando. Bem-vindo a todos. Vamos aguardar mais alguns minutos para que o pessoal possa se conectar e a gente possa hoje aqui conversar um pouco mais sobre os tratores de esteira da Caterpillar. Então, bom dia pessoal, viu? Jonathan da Pesa, Glauber. Só mais alguns minutos aí e vamos começar a falar um pouquinho mais de trator, ok? E enquanto o pessoal se conecta, gostaria de lembrar a vocês, né, nesse tempo de incerteza que a gente está passando, cada um aí tentando ficar ao máximo em casa, essa série de vídeos, essa série de lives que a Caterpillar está promovendo com os especialistas de produto, vão acontecer durante as próximas semanas, cada dia um tema diferente, uma forma de vocês conhecerem um pouco mais sobre suas máquinas CAT, lembrando que fiquem à vontade em fazer perguntas nos comentários. Ao longo da apresentação, nós vamos tentar responder a todas. Lógico que nós temos uma limitação de tempo de 1 hora, mas vamos esperar que ninguém fique sem nenhuma resposta. Ok? Então aproveitem o tempo para uma troca de experiências entre nós aqui da Caterpillar, né, e vocês que estão quase sempre no campo, conhecem bastante do produto, operam a máquina. Então sejam todos aí muito bem-vindos. As perguntas e os comentários são sempre muito bem-vindos. Vamos aproveitar esse tempo para essa troca de experiência, já que todo mundo aí está, cada um pouco mais na sua casa. Ok? Muito bem, mais alguns minutos para o pessoal se conectar, já temos algumas pessoas online. Bom dia, Cleiton, bom dia, Marciel, todos aí que estão se conectando, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo aqui nessa manhã de quarta-feira sobre tratores de esteira. Olá, Márcio Barbosa, bom dia. Muito bem. Vamos começar falando um pouquinho aí sobre os tratores de esteira enquanto o pessoal se conecta. Então, primeiramente, fiquem em segurança, né? Nós estamos cada um na sua casa, a grande maioria, mas tem gente que está no celular, tem muita gente que está trabalhando para manter, né, a máquina girando aqui no Brasil. Então, fiquem seguros onde vocês estiverem, né? Dê uma olhada nas saídas de emergência, se acontecer alguma coisa aí, fiquem sempre seguros. Como eu disse, hoje nós vamos ter uma sessão de tratores de esteira, fiquem de olho no calendário da Caterpillar aí, sobre os próximos produtos, sobre as próximas aulas, e aproveitem a fazer perguntas nos comentários. A gente vai, durante a sessão aqui, tentando responder vocês e tudo mais. Então, hoje nós vamos falar sobre a nova geração de tratores de esteiras, né? A Caterpillar agora está começando a introduzir no mercado brasileiro um novo D5, é uma nova geração que está começando com essa primeira introdução e ao longo dos próximos anos vão vir os próximos modelos. Mas antes disso, gostaria de me apresentar a vocês. Então, de novo, bom dia a todos. Eu me chamo Leandro Amaral. Eu sou formado em Engenharia de Produção Mecânica na USP. Faz 15 anos que eu trabalho na Caterpillar. Trabalhei em várias áreas. Hoje eu sou, na área comercial da Caterpillar, um especialista de tratores de esteira para toda a América Latina. Então, eu cubro não só o Brasil, mas também os outros países da América Latina, trazendo aí
suportando a Caterpillar no conhecimento de produtos sobre tratores de esteira. Ok? Muito bem. Começando aqui com os tratores de esteira. Primeiramente, eu gostaria de trazer uma novidade, que eu acho que para muitos de vocês, alguns de vocês já conhecem. A Caterpillar, desde o final do ano passado, está fazendo uma alteração na nomenclatura dos tratores de esteiras. Então, todo mundo conhece os renomados D6T, D8T, temos a D6N, o D6K, e temos os tratores menores também, que hoje são chamados de D3K, D4K e D5K. Porém, a partir de hoje, vocês podem ver aí na minha tela que não teremos mais as letras como um modificador de um modelo Caterpillar, né? Então, o D6T vai passar a se chamar D6, o D7R, o D7E que a gente vende na América Latina vai se chamar D7, e o D8T vai virar D8 e assim por diante até o D11, sumindo a letra T ou a letra N dos modelos. Onde vamos ter maior alteração são nos menores, então do D3K até o D6N. Os tratores menores aí, o D3, o D4 e o D5, são tratores de acabamento, eles já vão se chamar a partir de agora D1, D2 e D3. E onde eu tenho o maior conhecimento, que é sobre o que a gente está trabalhando hoje aqui, que são os tratores médios da Caterpillar, que antes iam do D6K até o D8T, agora vão do D4 até o D8. Então a gente começa a falar aqui hoje sobre um D4, nós vamos falar muito sobre o D5. O D5 é o primeiro trator que está trazendo essa mudança, né? É um trator que está entrando no lugar do D6N, então nós vamos mudar a nomenclatura. O D5 que nós vamos falar hoje, não estamos falando de trator pequeno, nós estamos falando de um trator do tamanho de um D6N, e aí vamos D6, D7, D8. Então, essa é uma mudança global. A gente já está com o D5 implementado, o D4 também já está aí. No próximo mês a gente está trazendo o D4. Diferença aqui é que no D5 a gente tem um trator totalmente novo. Nós vamos ver as mudanças que a gente está fazendo no trator. É um trator da nova geração, que a gente chama dentro da Caterpillar, né? E já o D4, por enquanto, ainda não temos uma atualização no produto. Simplesmente vai deixar de chamar D6K e vai se chamar agora D4, para que fique tudo alinhado de D1 até D11, trazendo aí os produtos novos com a nova nomenclatura, mas também os produtos atuais vão mudar para que a gente tenha consistência aí nos produtos Caterpillar. Ok? Então é uma forma mais simples, né? Mas continuamos com o desempenho que vocês conhecem da máquina Caterpillar. Os tratores CAT vão mudar os nomes, mas o desempenho vocês vão ver que cada vez mais o desempenho só melhora no trator Caterpillar. Ok? Muito bem. E o que nós vamos falar hoje, então, focando aí um produto novo no mercado, nós vamos falar um pouquinho sobre o novo D5. Ok? Então, o novo D5 ele está sucedendo aí o renomado D6N. O D6N é muito conhecido no nosso mercado brasileiro. A gente está melhorando a eficiência desse trator, e lembrem-se aí que vocês vão me ouvir falar muito de eficiência durante essa próxima hora. E quando eu estou falando em eficiência de combustível, a gente pode falar em seja metro cúbico por litro, seja toneladas por litro. Eficiência é quanto que a máquina consegue empurrar, quanto que a máquina produz por litro de combustível. Então essa máquina hoje, o D5, a gente consegue, comparando com o atual D6N, ter uma máquina até 16% mais eficiente. Ok? Vamos ver também agora alguns detalhes que a máquina tem mais peso, né? O D5 é uma máquina mais pesada que o D6N, a gente tem mais potência no motor que o D6N. E como que a gente pode traduzir isso para o seu trabalho do dia a dia? Então o D5 ele tem até aí 13% mais potência no solo do que o atual D6N. Então uma máquina mais forte, é uma máquina que vai produzir mais, ela tem uma força na barra de tração maior, até 13% maior que o D6N, porém, com as mudanças que nós estamos fazendo na transmissão da máquina, nós vamos ver que a eficiência aumenta, e se a eficiência aumenta, quer dizer que a máquina produz mais com menos consumo de combustível. Tá? E também temos aí
muita novidade na parte de tecnologia nessa máquina, né? O D5 hoje é a máquina que tem a maior gama de tecnologia dentro dos tratores Caterpillar, e com tudo isso que a gente está trazendo de fábrica hoje, né? Seja, nós temos tecnologia para acabamento sem GPS, né? Que a gente já vem padrão na máquina, que a gente chama de Slope Assist, né? Ou a ajuda aí na pendente. Temos agora o CAT 3D integrado na máquina, onde a gente pode trabalhar com duplo GPS, e a gente tem 100% da lâmina automatizada aí, onde a gente consegue colocar o projeto de topografia dentro da máquina, e a máquina aí sim vai trabalhar 100% automatizada, e nós vamos ter muitos e muitos ganhos. Então, é uma máquina que tem muita tecnologia nova embutida dela desde a fábrica, e com isso a gente pode ganhar muita produtividade, aí até 50% mais produtividade se a gente começar a utilizar os recursos que traz aí o novo D5 de fábrica. Tá? Muito bem, vamos falar um pouco mais sobre essa nova máquina então. Então, como eu disse, não temos mais agora o famoso D6N, porém temos um D5 que é maior que o D6N. Maior em que, Leandro? Maior em peso. Olha lá, nós saímos de um D6N de 158 HPs de potência para um D5 com 170 HPs, ok? Mesmo motor. Tem um motor C7, Caterpillar C7.1 nessa máquina. O motor é o mesmo, porém aumentamos aí a potência. Então a máquina tem 12 HPs mais de potência. Também temos aí um pouco mais de peso. A máquina aí tem quase aí, dependendo, lógico, da configuração que a gente vai trabalhar na máquina, a gente tem aí entre 600 quilos e 1 tonelada a mais de peso operacional. Lembrando vocês que num trator de esteira, o que é importante? É importante falarmos de peso ou falarmos de potência. Lembre-se sempre, o trator de esteira é uma máquina que precisa de tração para trabalhar. Então, quando a gente está falando de tração, a gente está falando na relação peso e potência. Então, a máquina com muita potência, sem muito peso operacional, ou sem uma distribuição boa de peso, não é uma máquina muito produtiva. E se a gente pensar numa máquina muito pesada também, com motor, com pouca potência no motor, também nós não vamos conseguir entregar a produção. Então, sempre lembrem-se que a relação aí, peso-potência na máquina é algo importante, é algo que influencia, além do operador, é algo que influencia na sua produtividade, no seu consumo de combustível. Então tem uma máquina, um D5 agora, é uma máquina com 170 cavalos de potência, com motor CAT C7.1 e aí com 19 toneladas praticamente de peso operacional. Ok? Muito bem, vamos assistir um vídeo então, falando um pouquinho mais sobre o D5, o que ele traz de novidades aí, para que vocês possam assistir um pouco mais sobre o novo D5. Vamos lá.
Muito bem. Esse é um vídeo que a Caterpillar vocês vão começar a ver mais e mais aqui no Facebook, vocês vão ver no YouTube, nos canais de comunicação da Caterpillar. Então vocês viram que a máquina tem mais força, carrega mais carga, na parte de tecnologia tem muita coisa nova. Então a partir de agora começamos a ouvir sobre o D5, vamos lembrar que não é mais uma máquina de acabamento somente, é uma máquina maior que o D6N, é uma máquina aí que vai trazer mais produção do que o atual D6N, que já é renomado aqui. Falando um pouquinho do motor, eu já comentei aqui, mas de novo, o motor é um Caterpillar C7.1, agora com uma potência neta aí, com uma potência de entrega do motor de 170 HPs. Então vocês vão aí ver que a curva da força na barra de tração aumentou. Então a gente tem mais força na barra de tração porque temos mais potência aí, apesar de ser o mesmo motor do atual D6N. Porém, a mágica maior está no que a gente vai falar agora. Onde está a mágica, Leandro? De eu ter uma máquina mais pesada, de eu ter uma máquina com mais potência no motor, vai me entregar mais força, vai me entregar mais trabalho, porém você está me falando que a máquina é mais eficiente. A máquina, então, carrega mais material, mas não consome muito combustível. Muito bem. Uma das principais mudanças que nós estamos fazendo hoje no novo D5, na nova geração de tratores de esteira da Caterpillar, é a transmissão. Então nós estamos colocando uma transmissão, continuamos com uma transmissão que nós na Caterpillar chamamos de Power Shift, onde nós temos o conversor de torque, e isso nós temos em todos os tratores, no D8, no D7, no D6T, os tratores maiores até o D11 vão com essa transmissão Power Shift. O conversor de torque continua lá, porém agora a gente tem uma trava que a gente chama de Lock-Up Clutch. O que essa trava faz? Muitas vezes nós estamos trabalhando com o trator, seja em ré, lembrando vocês, o que faz um trator em ré? Quando eu estou com a minha máquina em ré, num trator de estresse, ele não está muitas vezes trabalhando. A grande maioria das vezes eu estou queimando combustível e desgastando meu material rodante, que são dois pontos principais do custo de manutenção da máquina. Porém, eu não preciso, como eu não estou precisando de força, que é o que o conversor de torque faz, o conversor de torque vai multiplicar esse torque aí para que chegue mais torque na esteira, eu simplesmente vou fazer um deslocamento, por exemplo, eu não precisaria estar usando o conversor de torque, e é aí que entra o Lock-Up Clutch, que nada mais é que uma trava, que é como se eu tirasse fora o meu conversor de torque e fosse para uma transmissão direta, onde tudo que me entrega o motor está me entregando também o eixo, nesse caso, está me entregando também a esteira. E aí eu começo a não ter que multiplicar o torque, eu passo para uma transmissão direta e aí eu começo a ter menor consumo de combustível. Leandro, quando que o operador tem que ativar essa trava? A máquina faz isso inteligente. A máquina faz isso de forma inteligente. O operador não tem interferência. A máquina, o trator vai otimizar o uso dessa trava com base na carga para que você tenha maior produtividade e que quando não precise muito do conversor de torque, a gente consiga aí economizar combustível. Então é um sistema que trabalha de forma inteligente, otimizando aí com base na carga. O operador nem sente se a trava está ou não ativada, simplesmente ele tem que trabalhar. Mais que isso, agora o operador com essa nova transmissão não precisa se preocupar com a troca de marchas para obter o máximo da máquina. Se ele tem que trabalhar em primeira marcha, segunda, terceira. A máquina tem agora 3 velocidades, então quando eu falo 3 velocidades, 3 marchas para frente, 3 marchas em ré, e é igual o que a gente faz no nosso carro. Por exemplo, nós estamos no nosso carro, estamos na estrada, tem um piloto automático. Aí eu vou lá e falo, quero andar a 110 km por hora. Quem faz a troca de marcha? Aí é o sistema do carro, o sistema inteligente do carro. É o mesmo aqui nesse novo trator, tá? A gente escolhe a velocidade, o operador pode nós vamos falar da nova tela digital, ele pode escolher a velocidade que ele quer trabalhar, vamos por lá, eu quero trabalhar 4 km por hora com o meu trator, e a troca de marcha vai ser automática, o operador simplesmente não tem mais que se preocupar em que marcha a máquina está lá, ela vai reduzir para a primeira quando estiver muito carregada, ela vai subir marcha quando ela puder colocar a trava e ter mais velocidade, tudo isso de forma automática. Então, tudo isso é para ajudar o operador
o operador vai ter um pouco menos de interferência nessa troca de marcha, ele vai trabalhar de uma forma mais tranquila, e ademais, a mágica maior está aí na nova transmissão. Ok? Então, uma nova transmissão, por enquanto essa transmissão só está no D5, continuamos com D6, D7, D8, com a transmissão em Power Shift, e os tratores menores, que agora chamam D4, D3, D2 e D1, eles continuam aí com a transmissão hidrostática, e conforme a gente vá mudando essas máquinas para a próxima geração, a gente vai ver essas novas transmissões chegando. Muito bem. O que mais nós temos na máquina, Leandro? Então, falamos do motor, temos mais potência, tudo mais. Peso operacional, comentei com vocês, então a gente está aí, se a gente tem as 3 configurações da máquina aqui na tela, a VPAT, que é de acabamento, nós vamos falar disso, a gente tem a máquina podendo ter aí uma configuração semi-universal, que é uma configuração igual que a gente tem nos tratores maiores, D6 a D8, um trator mais de produção, a gente também aumentou o peso, e temos o LGP, que é o Low Ground Pressure, que é o trator que a gente chama aqui no Brasil, muitas regiões aí chamam de pantaneiro, quando a gente vai trabalhar em áreas alagadas, que é quando a gente coloca sapatas maiores aí, para ter melhor flutuação, para que a máquina não afunde. Então, em todas as configurações, seja de acabamento, seja de produção, ou seja, numa máquina aí com menor pressão no solo, né, a máquina LGP com a sapata maior, nós temos em média aí 1 tonelada, em algumas chegando a quase 1,5 toneladas quando a gente está no LGP. Mais que o peso operacional, nós temos, vamos falar de desempenho da máquina, então, comparando esse novo D5 com o atual D6N, o que a gente tem aí de novidades em termos de desempenho da máquina, tá? A máquina tem 16% mais eficiência que o atual D6N. Então a máquina tem, em média, trabalhando aí com ciclo composto, tá? Falando de acabamento junto com abrir caixa, a gente tem um tempo de inatividade, né, da máquina, quando a máquina está parada, simplesmente sem trabalhar, tudo isso é um ciclo composto que a gente faz para chegar nesses números. A gente tem o D5 hoje com uma média de até 11% menos consumo de combustível que o atual D6N. Então é uma máquina que vai trazer muita economia aí para vocês, clientes aí, para quem está utilizando a máquina. Mais que isso, tem uma máquina mais forte, tem uma transmissão nova, temos mais peso aí na máquina, então a máquina também tem 5% mais de produção, quando pensamos num número só de produtividade, tirando o consumo. Então uma máquina que tem novas tecnologias, uma máquina que traz muitos benefícios, reduzindo o custo, né? Lembrando, hoje o diesel aí é um combustível, é um dos principais custos operacionais que a gente tem numa máquina hoje, e é isso que a gente está trazendo de melhor aí nesse novo D5, quando comparado aí ao atual D6N que a gente conhece. Ok? Então esse falando em performance da máquina, essas são as principais mudanças. Vamos falar um pouco mais agora de tecnologia, vamos falar um pouco mais da cabine, que é totalmente nova, vamos falar o que a gente está trazendo também para você, operador, para ajudar você no seu dia a dia, como que essa máquina pode te ajudar. Antes disso, eu queria ver, acho que eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou responder algumas nesse meio tempo. Vamos lá. Primeira pergunta aqui, do Davi Silva. Por que os bancos são direcionados para o lado direito? Muito boa pergunta, Davi. Isso vai acontecer no D5. Esse banco que ele tem 15 graus de giro, assim, né? Ele não está diretamente com o vidro frontal, tem 15 graus do assento, inclusive dos implementos, falando de tratores de esteira, também tirado a 15 graus, porque muitas vezes o operador vai trabalhar com o implemento traseiro. Então, muitas vezes ele vai trabalhar com ripper ou com guincho, ou ele vai puxar o implemento ali, e aí fica mais ergonômico para ele tanto olhar a ponta da lâmina nas portas. Então lembrem aí que o operador, a visão frontal é importante, mas o principal para o operador na hora de trabalhar é olhar as pontas das lâminas. Ele vai ter que estar olhando pelas portas laterais aqui, e também ele tem que olhar na parte traseira quando trabalhando com algum implemento. Então esse giro no assento junto com os implementos está totalmente ligado aí com ergonomia e com a visão na parte traseira da máquina. Ok, Davi? Muito obrigado pela pergunta. Tenho mais uma antes de conseguir.
Se pode girar a máquina com a trava ativada. Rodolfo Alava. Rodolfo, primeiro, graças por tu pergunta. La sesión em espanhol se va por la tarde. Mas respondendo em português. Sim, a trava é uma trava que está dentro, acoplada na transmissão. Não tenho nenhuma restrição de trabalho por temas de ter uma trava nova, tá? A trava, ela entra automaticamente, é simplesmente com o intuito de melhorar o consumo de combustível na máquina. Quando não estou com muita carga, eu posso colocar uma transmissão direta, não estou sentindo a necessidade de conversor de torque. Então a máquina trabalha normalmente, giro, ré, frente, carregado, cortando, acabamento. A trava simplesmente é um sistema novo que ajuda com a eficiência de combustível, que não tem interferência do operador e que a máquina vai fazer sozinha. Não tenho limitação, ok, Rodolfo? Muito bem, vamos continuar aqui com o D5. Obrigado pelas perguntas, continue fazendo, nós vamos falando aqui ao longo da aula. Muito bem, um ponto novo na máquina, a cabine, tá? Chamamos agora de uma cabine para todos, é uma cabine de nova geração, ela foi totalmente redesenhada, então ela tem um acesso muito mais amplo, o espaço para o operador ali dentro está maior, vocês podem ver na foto na direita ali os 15 graus da pergunta do nosso amigo Davi. Ela é muito mais confortável comparado com a atual, então ela tem a redução de ruído, a vedação foi melhorada nessa parte, tem várias partes de armazenamento de celular, carregamento USB, tudo isso aí foi melhorado. Vocês podem ver também, tem um desenho ali de um D5 e um D6N no lado esquerdo falando sobre visibilidade frontal. Então agora, com o novo D5, a gente tem uma visibilidade frontal até 30% melhorada. A gente não tem aquele hops lateral que a gente tinha antes, aquela barra amarela que muitas vezes atrapalhava a visão lateral da máquina. Isso foi, então agora a máquina continua tendo uma cabine hops-hops, tá? Só que ela vem integrada no desenho da máquina. Vocês podem ver aí que a gente consegue enxergar muito mais perto da lâmina agora, pelo novo desenho que tem o capô, inclusive pelo desenho na parte central da cabine, onde a gente deslocou um pouco o escapamento no capô dianteiro e deslocou um pouco também o filtro de ar. Então agora o operador tem muito mais visibilidade frontal. Ok? Temos assento. O assento é totalmente novo, o assento é totalmente ajustável, de forma pneumática. Existem opções para a máquina agora, colocar uma opção ventilado do assento, ou para algumas áreas que fazem frio aí, não na nossa aqui no Brasil, claro, mas você pode colocar aquecido. São os assentos estão bem melhores, pensando aqui em ergonomia, lembrando que essa é a sua segunda casa, o operador aqui passa a maioria do seu dia trabalhando aí dentro, e a gente sabe que trazer mais ergonomia, conforto, tudo isso ajuda muito, inclusive em produtividade de vocês, aí, operadores, ou dos nossos operadores. Muito bem, então a cabine é totalmente diferente, legal, a cabine vai ajudar bastante o operador. O que mais junto com a cabine? Agora vocês estão vendo como é a tela nova do trator, é um tablet praticamente, vocês vão ver quem conhece um pouco de escavadeira da nova geração, que o meu amigo Briones fez uma aula na segunda-feira, vocês vão ver que a interface é muito parecida, não é a mesma, tá? Mas muitas dos menus, algumas coisas são mesmo formato aí. Então tem uma tela sensível ao toque de 10 polegadas, né? Então tem fácil acesso aí às informações mais críticas. Então vocês vão ver que a câmera traseira também está aí na máquina, nós vamos falar disso, vamos falar da tecnologia que está incorporada nessa tela. Então agora ficou muito melhor, muito mais fácil usar essa interface do que apertar botão ou ficar com os analógicos, né? Todos os alarmes, tudo que a gente conhece da máquina vai estar aí nessa nova tela sensível ao toque. Ok, ademais da tela, então nós temos uma tela que é sensível ao toque, legal. Mas aí também agora no novo D5 a câmera traseira em alta definição é standard, tá? Então a câmera traseira tem as linhas de referência de backup, vocês podem ver aí que aquelas linhas amarelas, o aviso sonoro vai aumentando conforme chega mais perto da máquina, algum obstáculo, e essa câmera é mostrada em várias telas, tá? A câmera é mostrada em várias telas de trabalho, mesmo na tela principal, quando a máquina não está em ré, a gente vai ter sempre, aí vocês estão vendo no lado esquerdo abaixo,
essa é a tela principal. Então, a imagem está ali para o operador por términos de segurança, ok? Quando colocado em ré, a tela muda, algumas informações continuam na tela, como a velocidade, né, a marcha que eu estou colocando na máquina, e também amplia-se aí a imagem da câmera, uma vez que nós estamos trabalhando em reverso. Então, por términos de segurança aí, sempre o operador vai ter uma visão traseira da máquina. Isso no novo D5. Ok? Vamos lá. Vamos falar o que mais vem junto ali nessa cabine e vamos falar um pouco agora de tecnologia. Se vocês aí conhecem, operam, compraram nos últimos anos um D6K ou um D6N, vocês devem ter ouvido falar sobre o Slope Assist, que é um assistente dependente, na verdade, que já vem integrado nessas máquinas. É um sistema que permite ao operador alcançar o objetivo de inclinação mais rapidamente. Então, vamos imaginar aqui que o operador tem que fazer um corte de uma rodovia. Estamos trabalhando numa rodovia, antes que a motonniveladora venha para o acabamento, eu preciso fazer aí um corte, não sei, vamos por 3% para caída de água. O operador hoje tem que usar um medidor de ângulo, vai ter que tentar fazer na mão, onde ele vai buscar esse ângulo para chegar nos 3%. Ok? O que a máquina está fazendo hoje? Primeiro, ele não precisa mais do medidor de ângulo. Sempre na frente dele vão estar ali os números de como está a pendente da lâmina ali. Seja lateralmente, aí, né, esquerda ou direita, ou longitudinalmente, ou para cima e para baixo, aí a gente pode controlar isso. Então o operador já tem isso na frente dele. Mais que isso, o que o sistema faz hoje é você colocar o seu ângulo objetivo, a sua pendente objetivo, e com um simples apertar de botão no joystick direito, a máquina vai manter para o operador automaticamente o ângulo de inclinação da lâmina. Então o operador não precisa mais se preocupar em buscar manualmente qual é o ângulo de corte. Tá? Então esse recurso faz com que o operador tenha que dar menos inputs no joystick, na mão direita aqui. O recurso vai fazer com que a suavidade, o acabamento, a qualidade do acabamento da superfície vai ser muito melhor e vai fazer um trabalho muito mais rápido, chega aí a quase 39% mais rápido, um trabalho com sistema apagado ou um sistema acionado. É uma tecnologia que já vem, não preciso comprar um software, não preciso acionar, pagar uma taxa, isso já vem junto com o seu novo D5, está lá para o seu operador utilizar. Então, existem dois modos para ele trabalhar, é muito simples, ok? O modo básico é você controlar, chegar na sua pendente no seu objetivo e apertar o botão, ou você pode ir no modo avançado, onde você coloca nas caixinhas ali qual que é o seu ângulo objetivo, ao apertar o botão, a máquina vai manter. Então isso é uma tecnologia que já vem no D5 e continua vindo no D4 agora, pois é uma ferramenta de acabamento. Isso quando a gente colocar uma configuração de acabamento, uma configuração VPAT, onde a gente consegue ter uma lâmina que faz uma angulação lateral aí para um acabamento maior, ok? Então, como funciona o sistema visualmente para vocês verem aí o sistema como é simples. Tem uma animação que mostra aí como nós estamos com a inclinação da máquina, seja no lado esquerdo aí para cima e para baixo, do lado direito como está na inclinação lateral. Ao apertar o botãozinho que agora está em verde no meio da tela, vocês veem que as caixinhas ali 5,5 e 12 estão em automático. Isso está mostrando para o operador que a máquina está mantendo aí o ângulo desejado. Então você vai vendo que o operador está tentando manualmente no começo, 6, 13, 12, ele está buscando. A hora que ele consegue chegar no 5,5 e no 12, ele está apertando o botão e a máquina aí está trabalhando para manter essa inclinação desejada pelo operador de forma automática. Então, 3 coisas com esse novo sistema, gente. Trabalho mais rápido, diminuição muito no retrabalho, porque eu vou chegar na primeira vez no meu ângulo objetivo. A qualidade vai ficar muito maior, então nós vamos ter aí menos tempo depois para fazer um acabamento muito fino com a motonniveladora, e mais que isso, um operador mais experiente pode ter até 80% aí menos inputs aí no controle para controlar a lâmina. Ok, um pouquinho mais de o que mais tem de novo nessa máquina. Vamos lá. Outro ponto.
código de inicialização. Então, nós estamos colocando um nível de segurança adicional, é um opcional na máquina, tá? Não pode pedir, para impedir que os usuários não autorizados não iniciem a máquina. Então, a gente vai ter uma senha e a máquina só vai permitir acionar o motor com a chave. A gente não tem um botão como na escavadeira, continuamos com a chave, mas agora existe uma opção de a gente colocar aí uma senha para que a máquina só com essa senha possa aí dar a partida. Ok? Então são níveis de segurança adicionais que a gente está colocando nessa máquina, que vai vir aí na nova geração de tratores de esteira. Mais que isso, o que mais temos de segurança na máquina também, mais temos para ajudar o nosso operador. Isso, para mim, como um especialista de trator de esteiras, e pelo que eu vejo dos nossos operadores, é a maior ajuda que a gente pode trazer para vocês, operadores de tratores de esteira. Agora, eu tenho dentro da própria tela da máquina, dentro do menu, a gente vai ter essa question mark, essa interrogação aqui, que é um informativo. Vamos supor que eu falei agora sobre Slope Assist, sobre o assistente dependente. O operador não faz a mínima ideia do que seja. Ou ele vai ter que ligar para o nosso distribuidor, vamos treinar melhor o operador, fazer tudo isso, mas agora existe como se fosse um manual dentro da máquina. Ele vem e pergunta aqui, vem na interrogação, fala, quero saber mais sobre o Slope Assist. Então, é uma ajuda que está na tela sobre os principais recursos da máquina para permitir que o operador utilize e maximize a produtividade, para que ele conheça tudo que a máquina pode entregar. Então, ele vai na tela, ele vai abrir, vão ter telas, vão ter imagens, vão mostrar como acionar o recurso, vai ter um guia ali sobre o que ele tem que apertar na tela, o que ele está vendo na tela para aquele recurso e como o recurso trabalha. Então, mostra o que os recursos fazem, não só o Slope Assist, tá? Eu quero saber um pouco mais sobre a cabine, sobre o ventilador reversível, quero saber mais sobre o câmbio automático da máquina. Tudo isso vai estar ali direto para o operador conseguir ler, e tem imagens, tem dicas de operação, de como fazer uma operação mais efetiva. Então, esses key features aí, essa ajuda, está abordando os principais problemas dos clientes, que é muitas vezes o operador não conhecer tudo que a máquina, todos os recursos da máquina. Isso está vindo agora no novo D5. De novo, uma ótima ajuda para vocês, operadores. Muitas vezes meu exemplo aí está em inglês, mas lembrando vocês que todas as línguas estão lá, português, espanhol, isso já está traduzido para mais de 30 línguas. A hora que vocês pegarem o novo D5 para trabalhar, vocês já vão ter tudo isso que vocês estão vendo na tela, inclusive o tutorial está todo em português. Tudo isso para ajudar vocês, operadores, e vocês, clientes, a ter uma operação mais produtiva, com melhor qualidade aí, e vocês vão ver que com os novos recursos aí, tudo isso tá para ajudar em termos de, quando a gente falou aí no começo da apresentação, eficiência de combustível, produtividade, tudo isso está aí, com certeza, não para ficar mais difícil a operação, mas sim para ajudar o operador a ser mais produtivo, ok? Então, a ajuda também agora, mais do que treinar nossos operadores, mais do que a assistência que os nossos revendedores estão dando para todos vocês, tem dentro da máquina aí uma ajuda muito boa de ser utilizada, que vai ajudar bastante aí os operadores. Ok? Muito bem. Vamos um pouquinho mais aqui antes de ir para as perguntas. Outra palavra que eu tenho agora no D5, ok? Se chama-se versatilidade. A gente tem agora no D5 duas opções de configuração. Uma configuração que a gente chama de VPAT, ou vamos pensar assim, uma configuração para uma aplicação de acabamento, que é essa máquina que está aqui na parte de baixo, né? Então vocês veem que ela não tem o braço de empurre no lado de fora, é uma máquina que tem um movimento de angulação da máquina para a direita ou para a esquerda até 25 graus, é uma máquina desenhada para uma aplicação de acabamento, de nivelação, de espalhamento de material. É nesse tipo de aplicação e é com esse tipo de máquina aí
que hoje o D6N é conhecido, a grande maioria dos clientes, a grande de vocês aí que compram o D6N, conhecem o D6N, a grande maioria das aplicações usam aí essa lâmina VPAT. Dentro dessa configuração agora a gente vai ter essa tecnologia de assistente dependente, já temos aí essa tecnologia incorporada. Então, tem clientes também que hoje, vamos dizer assim, precisam de produção. Quando a gente fala produção num trator de esteira, é cortar e carregar material, ok? Então, uma operação que eu tenho que fazer um bom corte, ao mesmo tempo eu quero mover o material, eu não quero espalhar, eu preciso carregar esse material até um outro ponto, que aí a gente chama de push arm, o braço de empurre, ou conhecido aí pelos revendedores, pelos clientes, como uma lâmina semi-universal. Então é essa configuração que nós estamos vendo na foto superior direita aí, que eu tenho o meu braço de empurre aqui, e eu tenho uma lâmina que faz um muito bom corte e tem muito bom carregamento de material com essas pranchas laterais e o ângulo aqui. Isso não existe essa configuração não existe nos tratores menores, agora D4, D3, D2, D1, que são tratores de nivelação, de espalhamento de material, de apilhamento. Porém, agora existe desde o D5 aí até o D9, D10, nas máquinas maiores, é a mesma configuração que a gente tem no D6T. Se você conhece um D6T com os cilindros aqui na cabeça do radiador, a cabeça do radiador é diferenciada, as linhas hidráulicas são diferentes, o braço de empurre tem o mesmo design do D6T e do D8, a lâmina é desenhada em células para ser mais resistente. Então hoje, o D5 agora tem mais peso, tenho mais potência no meu motor e eu tenho o mesmo desenho de um D6T. Então, muitas vezes, para você, cliente, para você que trabalha já com D6T, o D6T está ficando uma máquina muito grande para a sua aplicação, você não trabalha muito tempo nessa aplicação, você está trabalhando um pouco, né, também no acabamento. Muitas vezes você tem uma opção aí de ter uma máquina igual a um D6T, só que um pouquinho menor. Então, vamos dizer, em produtividade vai ser também um pouquinho menor, porém é o mesmo desenho, a mesma durabilidade, você conhece do D6T, ok? A lâmina, claro, vai ser um pouco menor, então tudo é proporcional. O D6T aí tem 20 toneladas, 21 toneladas de peso operacional com 200 HPs. Aqui eu estou falando de uma máquina com 19 com 170 HPs. Então a lâmina vai ser um pouco menor em tamanho, porém para alguns clientes de produção é mais uma alternativa aí, ter uma máquina com essa configuração semi-universal. Então, é uma palavra que vocês vão ouvir muito, nós vamos trazer essa informação bastante sobre como essa máquina vai performar com essa configuração semi-universal. Ademais, além do mais, continuamos com essa configuração aí que vocês conhecem, do D6N, com essa lâmina VPAT, com essa lâmina de acabamento e com toda a tecnologia que está trazendo essa máquina. Ok? Antes de ir para as perguntas, vou fazer um resumo aqui. Podem me perguntar sobre outras máquinas. Nós estamos hoje aqui nessa sessão falando sobre a nova geração, que é o que vocês vão começar a ver para quem trabalha com D6N, mas fiquem à vontade em me perguntar sobre D8, D6T, D4, que é o antigo D6K, alguma curiosidade, dúvidas que vocês tenham, fiquem à vontade. A gente está falando do D5 aqui porque é uma novidade, é a nova geração, mas fiquem à vontade de me perguntar. Então, em resumo aqui, o que eu posso trazer para vocês? Vocês ao longo dos próximos meses com a gente aqui, em segurança, claro, vão escutar mais sobre a nova geração de tratores de esteiras, mas em resumo, o que eu posso trazer para vocês sobre o que é o novo D5? Vamos lá. Primeiro, é um trator maior do que o D6N, é um trator mais forte que o D6N, é um trator com muito bom equilíbrio. Veja essa foto aí que a gente pensa em equilíbrio. O equilíbrio é uma parte importante do trator, mais do que a relação peso e potência. É um trator equilibrado para dosing, que é um trabalho pesado, abertura de caixa. Nós temos aí a configuração com braço de empurre, com a configuração semi-universal, a configuração que nós conhecemos do D6T, do D7, do D8. Então é um trator que vem aí muito bom para as duas aplicações, seja de nivelamento, espalhamento de material, ou para um trabalho um pouco mais pesado, ok? Falando em nivelamento, é um trator muito ágil,
ok? Temos tecnologia embarcada nesse trator para um nivelamento com menos input do operador, mais rápido, com uma melhor qualidade. Mais que isso, a nova transmissão. Então, a transmissão automática, totalmente automática, o operador agora não precisa de novo, pessoal, ficar trocando marcha. É uma transmissão de 3 velocidades, que tem a trava low cap clutch, que tem a trava do conversor de torque, que vai trazer aí mais eficiência de combustível, e agora também ele tem mais peso e mais potência, traz mais potência no solo que o famoso renomado D6N, ok? Mais que isso, não consegui cobrir por causa de tempo aqui, nós vamos fazer mais lives, vocês vão receber essa informação com vídeos também que a gente está fazendo. Essa máquina tem um tempo de ciclo um pouco mais rápido, o raio de giro dela foi reduzido, quando a gente tem um giro carregado principalmente, quando comparado com o D6N, o giro dessa máquina é menor, né? Então o desempenho de direção dessa máquina aí foi melhorado, a bomba de direção é maior nessa máquina, então a gente vai ter um trabalho mais rápido, vai ter um trabalho mais fácil. Tenho certeza aí que quando essa máquina começar a chegar para vocês, operadores, vocês vão sentir em poucos dias o tanto que a máquina é mais silenciosa, o tanto que a máquina tem mais força, o tanto que a máquina é ágil. Ok? Então, fiquem ligados com mais vídeos aí, a gente vai trazer o D5 em novas plataformas, vocês vão acompanhar por aqui vários vídeos sobre o que é essa nova geração de tratores de esteiras. Vamos começar daqui até o final do ano a escutar bastante sobre esta máquina. Ok? Com isso, na hora que eu tinha para apresentar, eu já vou parando com esse monte de tela, vamos aí para um bate-papo, vamos para as perguntas de vocês, eu também estou aqui vendo quantas pessoas estão aqui, vou recebendo as perguntas, fiquem à vontade de me perguntar sobre outros tratores, ok? Eu tenho 2 aqui que já chegaram para mim, vamos ver a próxima aqui. Vamos lá, Hudson. Leandro, com esse novo conceito de transmissão, qual a possibilidade de aplicação do D5 para a agricultura, assim como eram as versões SA e SR? Hudson, vamos lá. Para quem conhecia o antigo D6 SR, D4 SR, lá nos anos 90, anos 80, era um trator desenhado exatamente para aplicação agrícola, tá? O SR simplesmente era o super rural. Era um trator feito para puxar implemento, tá? Era um trator que tinha uma repotencialização em terceira marcha, então para conseguir ter mais velocidade puxando o implemento, tá? Então esse foi um desenho descontinuado, uma opção da Caterpillar lá atrás, em descontinuar isso. Agora, nós estamos trabalhando aí para ter os números dessa máquina na agricultura. Com a nova trava, vai ajudar bastante a gente a conseguir puxar um implemento agrícola como a gente faz hoje no D6K, a gente tem trabalhado isso no D6K nas feiras agrícolas, a gente já tem testes feitos com o D6K, que é o atual D4, para puxar um X tamanho de implemento agrícola. A expectativa é que essa máquina agora consiga ter uma boa, vamos dizer assim, eficiência, um bom conceito com esse novo conceito de transmissão, que ela possa performar muito bem na agricultura. A máquina é relativamente nova para a gente, está no nosso radar, fazer mais testes com a máquina, mas eu te garanto aí que nós vamos ter uma ótima performance dessa máquina também na agricultura, com mais potência aí, nós vamos conseguir puxar um implemento um pouco maior aí, e a gente sabe que na agricultura a esteira traz algumas vantagens aí. A primeira independente do tipo de solo, certo? Acidentado, se está muito úmido, o trator não vai parar. E a segunda mensagem que a gente tem na esteira sobre o pneu aí, na agricultura termos de disponibilidade mecânica, a gente com uma boa manutenção, com uma boa operação, a gente tem uma disponibilidade mecânica aí maior do que o pneu. Tá bom? Mais por vir com isso, Hudson. Obrigado pela pergunta, amigo. Vamos lá, mais uma pergunta, Marciel Almeida. Qual a perca em qualidade de acabamento quando o equipamento possui o braço de empurre? Marciel, boa pergunta. Vou voltar na foto para você ver aqui, ó. Vamos lá.
Quando a gente coloca o braço de empurre, Marcial, a gente perde 2 movimentos da máquina, tá? Se você olhar a lâmina VPAT, a lâmina de baixo, uma lâmina de acabamento, ela tem 2 movimentos a mais, e olha na minha mão aí agora na câmera, ela tem aí 2 movimentos a mais, ó. Imagina que eu tenho a lâmina aqui do lado, e a lâmina VPAT eu consigo angular para a direita ou para a esquerda, tá? Eu consigo fazer um movimento, 2 movimentos a mais com a lâmina VPAT. A lâmina de SU, ela simplesmente sobe e desce, e ela faz o que a gente chama de tilt, que é a gente conseguir inclinar a lâmina assim. Então imagina você que na aplicação que eu tenho que espalhar material, e se eu consigo angular essa lâmina e jogar o material todo para a direita, eu tenho muito mais, né, eficiência do que ficar carregando e espalhando para os 2 lados. Mais que isso, né, eu não tenho as abas laterais aqui na lâmina VPAT. Então, quando eu estou fazendo o acabamento, eu não quero simplesmente carregar e empurrar o material para lá. É bom que eu faça um pequeno corte aqui, consiga chegar no meu nivelamento. Enquanto isso, eu vou criando pequenos montes laterais aqui para depois também terminar de espalhar. O que você perde na SU você tem 2 movimentos a menos. Então, muitas vezes, dependendo de como você está fazendo o seu nivelamento e o seu espalhamento de material, essa perda de 2 movimentos aí podem custar alguns passes a mais para você terminar aí o seu trabalho. Então, ter uma máquina, quando você faz o nivelamento, com uma máquina que está desenhada para o nivelamento, você vai ter, aí sim nós estamos falando de ter a máquina certa para a aplicação certa, e aí é o que a gente mais quer que vocês façam para que vocês tenham eficiência, e tudo isso é dinheiro no bolso. Ok? Obrigado, Marcial, pela pergunta. Vamos lá, temos mais perguntas? Temos, vamos lá. Maicon Luiz, ele pergunta, mudou o sistema de acoplamento da lâmina ou continua aquela rótula? Meu amigo Maicon Luiz, a gente não mudou no D5 a forma de acoplamento da lâmina, a gente continua, para quem conhece o D6N, na lâmina VPAT, que é esta aqui embaixo, ele está falando dessa rótula que acopla a lâmina com a máquina. Maicon, continuamos com o mesmo desenho nessa parte. Aí temos a rótula, ok? Vamos lá, temos mais aqui. Marcelo Estevan, eu posso reverter sem diminuir a rotação? Você deve estar perguntando aí para mim se você pode reverter o ventilador sem diminuir a rotação. É isso que você quer perguntar para mim? Você pode reverter o ventilador? Sim. Não precisa diminuir a rotação. O ventilador hoje, você pode, pelo ET da máquina, você pode falar quantas vezes você quer que, a cada quantos minutos você quer que reverte, por quanto tempo, e a máquina faz isso sem parada sem você necessitar uma parada ou diminuição de rotação, ou que seja, para que isso aconteça. Ou tem um botão também lá dentro da cabine que manualmente o operador aperta e o ventilador faz a reversão. Só me fala aí, Marcelo, se era isso que você queria perguntar ou se eu entendi errado, tá? Beleza, vamos lá. Márcio Barbosa. Vai ter peças de manutenção preventiva intercambiáveis entre os modelos D4, D5 e D6. O Márcio está prevendo o futuro, Márcio. Minha resposta para você, sim. Por enquanto hoje, só temos o D5 na nova geração, tá? Mas chegando o D4, chegando o D6 na nova geração, a ideia é que se comunalize muitas peças aí, a gente tenha menos part numbers para vocês e fique mais fácil a manutenção da nova geração, tá? Então sim, espere um pouquinho aí, conforme a gente for fazendo lançamentos nos próximos anos, ou quando tiver, a gente vai ter aí peças intercambiáveis. Legal? Obrigado, Márcio. Vamos ver outra aqui. Poderia falar sobre a durabilidade das correntes esteiras. Vinícius Moreira. Vinícius, essa vai ser uma pergunta que eu escuto direto, e a resposta que eu tenho para te dar é que depende. Infelizmente vai depender muito primeiro de que tipo de material que nós estamos trabalhando. A esteira na pedra ou no material muito abrasivo é uma coisa, a esteira na areia é outra coisa, a esteira no material como terra vermelha, como a gente está acostumado aqui, é outra. Isso faz muita diferença. Outra diferença muito grande é a manutenção que você tem que fazer na esteira, tá? A esteira é um dos principais
custos que você tem ao longo da vida útil da máquina. Então, você ter uma esteira que está batendo, você ter uma esteira que está frouxa, você ter uma esteira muito esticada, tudo isso influencia em vida útil da máquina. Então, como está o seu operador também a utilizar a velocidade em ré, tudo isso vai variar muito, de verdade. Então, varia com a sua manutenção, é algo que está totalmente ligado à vida útil da sua corrente, tá? O material que você vai trabalhar, vamos lembrar que não existe milagre para todo mundo, trabalhar com material super abrasivo e querer que a esteira tenha a mesma disponibilidade, a durabilidade de uma esteira que está trabalhando poucas horas na terra. Então, vai variar um pouco isso, ok? Então, hoje, a Caterpillar, você vai ver, eu não falei no D5, mas só para vocês saberem, a gente está aumentando a vida útil do anel de vedação, seja na corrente de serviço pesado, que vocês conhecem, Heavy Duty, que é o que a gente tem standard na máquina. Foi redesenhado tudo isso, o anel de vedação tem 20% maior vida útil que o atual, então a gente espera que essa máquina tenha maior vida útil para vocês. E se a gente falar no System One, que é para material abrasivo, que agora se chama Cat Abrasion, esse sistema, para quando tem um material como areia, um material com muito alta abrasividade, a gente redesenhou também, e esse anel de vedação vai subir a vida útil aí até 40%. Então a gente está melhorando isso, é uma preocupação da Caterpillar que vocês tenham uma vida útil muito boa, a durabilidade da esteira seja muito boa, mas vai realmente, Vinícius, depender, tá? Muito obrigado pela pergunta, sempre bom falar de esteiras. Vamos mais uma. Vamos lá, Beto. Sobre o combustível, pode ser usado diesel comum ou somente o S10? Sou um mecânico e a gente depara a MT com problemas de filtros e unidades. O que você recomenda? Beto, vamos lá. A gente, se a gente pensar nos nossos motores hoje, Tier 3, os motores Caterpillar C7.1 já estão há muitos anos no mercado, tá? A gente é um motor totalmente validado. Podemos sim, não existe uma restrição que hoje no nosso motor a gente tenha só que colocar diesel S10, tá bom? Se você conseguir, é sempre bom, né? Lógico, o S10 tem menos impureza, o S10 tem menos chance de plugar um filtro, né? Então, quando possível, põe o S10, mas eu te digo assim, como fabricante Caterpillar, a gente hoje não tem uma restrição falando que coloque só diesel S10 ou você vai ter um problema. Lógico que por términos de impureza e tudo mais, a gente sabe que o combustível, a gente tenta de todas as formas mudar o sistema de filtragem de combustível, a gente melhora o sistema de injeção, a gente está trabalhando sempre para que aconteça menos problemas devido à impureza, à baixa qualidade do combustível que a gente tem em algumas áreas, inclusive no Brasil, né, a gente sabe. Mas, de verdade, minha recomendação, se você puder, coloque. Estou te garantindo aí que vai com certeza dar menos problema, mas também não estou te falando para você não usar o outro, que a máquina não tem essa restrição. Beleza, Beto? Obrigado pela pergunta. Temos mais alguns minutos, dá para responder mais umas para vocês aqui. Vamos lá. Um super fã da página, o senhor Volney Valendorf. Vamos lá, Volney. Sobre o tamanho da lâmina, tem clientes que reclamam por ela ser estreita em relação ao D61, por exemplo, que na minha região tem muitos. Porém, com essa nova geração, caso venha precisar, teremos lâmina um pouco maior que a standard. Volney, é uma pergunta boa de se fazer. Você vai ver aí mais para frente algumas coisas que a gente compara as duas máquinas, começa a trabalhar com as duas máquinas. Ok, a máquina agora, lembrando vocês, né? Vocês falaram, tá falando da Komatsu, mas agora a máquina, lembra que a máquina, além de a lâmina, tamanho de lâmina, capacidade de lâmina, ou só a largura da lâmina é um ponto legal, mas nós temos que lembrar que agora a máquina subiu de peso, subiu de potência. A máquina tem mais força para empurrar. Então a máquina vai fazer um trabalho um pouco mais rápido. A máquina vai poder carregar um pouco mais de material, né? Então, vamos pensar em eficiência. Hoje com o D5, quanto você vai conseguir carregar mais com o D6N? Ou, se quiser comparar depois com o Komatsu, não vou falar disso aqui, mas você vai ter uma máquina mais eficiente. Se a gente começar a pensar em metro cúbico litro, se a gente começar a pensar em menos passes no final, fazer um ciclo mais rápido, fazer um giro mais curto, isso aí no final do dia vai te mostrar um resultado
diferente do que só ficar pensando que a lâmina tem 10 centímetros a mais, 10 a menos, tá? Sobre se teremos uma lâmina um pouco maior que a standard, existe aí a lâmina LGP, mas aí também muda a configuração da lâmina, da máquina como um todo, ok? Podemos falar mais disso nas próximas lives, mas pense aí, a lâmina é um ponto, nós temos mais pontos a levar, precisamos colocar mais coisas nessa conta, tá? Obrigado pela pergunta, Volney. Vamos lá, última pergunta, já estou no meu tempo, mas última pergunta antes da gente terminar a live, lembrando vocês que as perguntas que eu não consegui responder por aqui, nós vamos offline responder para cada um de vocês durante o dia aqui, nós vamos estar ligados o dia todo nessa live, então nós vamos responder todas, tá? Vamos lá, Davi Silva, e sobre manutenção preventiva, o tempo é o mesmo do D6N? Ótima pergunta, Davi. A nossa expectativa, o que nós estamos levando para o mercado aí com o novo D5, primeiro, a gente espera que seja reduzido em 10% o custo de manutenção do D5 em relação ao D6N, tá? Nós vamos reduzir custo. Sim, a manutenção preventiva não é a mesma, nós vamos reduzir a manutenção. Eu não tive tempo de mostrar aqui. Vocês viram na apresentação de escavadeiras, e quem conhece a nova geração de escavadeiras já viu o novo filtro de ar que eles têm lá. E isso, temos uns períodos de troca de filtro de ar mais largos. O mesmo tipo de filtros da nova escavadeira nós vamos ter no novo trator de esteira. Isso já implica em um período aí de manutenção um pouco mais largo. Mais que isso, tem algumas linhas hidráulicas que nós estamos removendo, nós temos menos componentes no D5. Então, Davi, a manutenção vai ser diferente, tá? A manutenção vai ser menor, nós temos novos filtros de ar e nós estamos melhorando e queremos que com o D5 nossos clientes, vocês aí, tenham menos custos e também falando em tempo, também vamos lá espaçar em alguns pontos, nós vamos conseguir espaçar com o novo D5 em comparação com o novo D6N. Ok? Muito obrigado, Davi, pelas perguntas. Pessoal, nosso tempo aqui já deu. Gostaria de agradecer cada um que conectou. Obrigado pelas perguntas. Podem continuar mandando perguntas sobre outros tratores também. Com certeza vamos nos ver nesse tempo de incerteza que estamos vivendo. Peço para todo mundo aí seguir as recomendações do Ministério da Saúde. Vamos tentar segurar, né, os casos para que esse novo vírus não chegue com tanta força no nosso país e que a gente possa estar junto aí, face to face. Nós, Caterpillar, fala em nome dos revendedores Caterpillar, que a gente quer estar junto com vocês, nossos clientes, operadores. A gente ama ver essas amarelinhas aí movendo terra e construindo um mundo melhor. Tá bom? Fiquem ligados na agenda. Temos mais lives nos próximos dias com os meus amigos aí, nossos especialistas sobre os outros produtos. E para os meus amigos, para mis amigos que estavam aí conectados, que são de Latinoamérica, nos vemos por la tarde. Hablando ahí de nuevo del D5, de tratores en castellano, ¿ok? Gracias a todos, que pasen bien, muito obrigado, fiquem seguros, pessoal, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau.